Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês, com a sua casa, com a sua família, assim como com a minha casa, com a minha família também. A palavra que Deus colocou no meu coração no dia de hoje foi Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versos aqui e vamos orar. Soberano Deus e Pai que está nos céus, graças nós te damos, Senhor, pelo teu cuidado, teu amor, a tua proteção para com cada um de nós. Senhor, nós queremos primeiramente pedir perdão por nossos pecados, pedir que o Senhor possa, pelo nome de Jesus, aceitar a nossa oração. Sim, Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa aceitar a nossa oração. Coloca a humildade no nosso coração, coloca amor, transforma o nosso temperamento, muda o nosso caráter e envia o teu Espírito Santo para nos guiar no temor do Senhor a toda a verdade da tua santa palavra. Pelo nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Neemias capítulo de número 1. Neemias ora por Jerusalém. Neemias estava na cidade de Suzã. E coisas ruins estavam acontecendo na cidade de Jerusalém. Neemias estava distante. Mas Neemias se comoveu com aquilo que estava acontecendo. Neemias se importou com a situação que estava passando o povo em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que no ano 20º, estando ele na cidade de Suzã, Neemias 1, verso 1, verso 2 vai dizer que veio Anani. Quem era Anani? Anani era um dos irmãos dele, né? Um de meus irmãos. Não sei se de fé ou de sangue, né? Mas é apontado como um dos irmãos de Neemias, né? Anani. Veio ele com alguns de Judá. Então, Neemias perguntou pelos judeus. Quando ele viu Anani, né, um dos irmãos, e mais alguns de Judá, ele perguntou pelos judeus. Ele falou, e aí, como é que está o povo lá? Aqueles que escaparam, que não foram levados para o exílio, assim, né? Como é que eles estão lá em Jerusalém? Ele perguntou. E aí eles disseram para ele o seguinte, ó, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, eles não foram levados não, eles estão aonde? Eles estão lá na província. É. Mas você quer saber como é que eles estão lá? Neemias falou, quero. Parafraseando, né? Ele falou assim, eles estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Certo. Eles não foram levados cativos, não foram. Mas olha a situação que eles se encontram lá. Né? Tem situação que às vezes vai vir para nos prender. Tem situação que às vezes você vai passar, você vai até achar que você vai até morrer diante de tamanha situação. E tem situação que às vezes vai chegar na nossa porta que você vai ver que às vezes você até escapou. Quantas pessoas, né? Vamos tirar a pandemia, o Covid-19. Teve muitas pessoas que escaparam com vida, graças a Deus, dessa pandemia. Mas o estado que elas ficaram pós-pandemia, dá pra ver que muitas ficaram totalmente afetadas, né? Perca de memória, muitos foram os prejuízos. Então aqui, Jerusalém, ela estava num estado deplorável, um estado difícil. Teve sim os que foram levados cativos, e teve os que escaparam, teve também. Mas a condição que eles estavam lá, que a Bíblia descreve, era de miséria e desprezo. Essa era a condição que eles se encontravam lá. Grande miséria e desprezo. Grande miséria e desprezo. Se achavam lá na província. E a cidade estava como? A cidade é o seguinte, os muros estão derrubados, as suas portas estão queimadas, a cidade está totalmente vulnerável, as pessoas estão em grande miséria e desprezo. Ou seja, sem proteção, totalmente desprotegido, sem alimento, grande miséria
Ninguém se importa. Grande desprezo também. Essa era a condição. E essas palavras chegou aos ouvidos de Neemias, que estava lá em Suzã. Dura a palavra, né? Verso 4 vai dizer que tendo eu ouvido, ou melhor, tendo ele ouvido, estas palavras, assentei-me e chorei. Quando ele ouviu essas palavras, foi tão forte que ele estava de pé, ele sentou. Ele sentou e começou a chorar. Porque uma cidade que outrora murada, uma cidade outrora de grandes portas, uma cidade outrora protegida, uma cidade outrora abundante em alimento, uma cidade outrora muito povoada, se encontrava agora numa condição totalmente oposta. Miséria, grande desprezo. Muros derrubados e portas queimadas. Aquilo foi um baque tão grande para ele que ele se assentou. Quando ele ouviu essas palavras, ele se assentou. Ele estava de pé conversando com Anani e com os que vieram de Judá. Quando ele ouviu essa situação de Jerusalém, que ele ouviu essas palavras, ele assentou. Ele assentou e chorou. Ele assentou e chorou. Ele teve empatia pela situação que a cidade estava passando. E com os que não foram levados para o exílio, estava vivendo grande miséria e desprezo. Essa era a condição do povo lá. Grande miséria e desprezo. E ele ouviu aquilo, ele se assentou e chorou. Ele se assentou e chorou. Nesse tempo ele era o quê? Copeiro do rei. Em Suzã. Ele estava servindo o rei em Suzã. Ele assentou e chorou. E a Bíblia vai dizer que ele lamentou por alguns dias. Tamanho era o sofrimento descrito, né, pela Bíblia na vida de Neemias em relação ao sofrimento que o povo estava passando em Jerusalém. O que a gente aprende com isso? Que o sofrimento de um é o sofrimento do outro. Numa família, se um não está bem, os outros também não estão bem. Se um chora, os outros também choram. Se um está passando por dificuldade, o outro passa também por dificuldade. O problema de um é sempre o problema do outro. Assim é. A gente sabe que realmente é assim que funciona, né? Nós temos passado por grandes dificuldades, mas sempre temos pessoas ao nosso lado para nos auxiliar, né? E maior do que todos é Deus, né? Que é o nosso socorro bem presente nos dias de tribulação, nosso auxílio, né? O socorro bem presente nos dias de tribulação. Nosso Deus. Então o que a gente aprende? Que as nossas atitudes sempre afetam as pessoas de forma direta ou indireta. É necessário que a gente tenha muito zelo, muita sabedoria da parte do Senhor, para que a gente possa ser um canal de bênção na vida das pessoas. Sempre, sempre, sempre. Não é verdade? Esse é o meu desejo, eu creio que é o seu também. Ele ouviu as palavras, ele se assentou e ele chorou por alguns dias. Depois que isso aconteceu, ele teve um outro posicionamento. Ele começou a jejuar e orar perante os deuses do céu. Primeiro ele ouviu, se assentou e chorou, lamentou por alguns dias. Depois ele começou a jejuar e orar por aquela situação. A Bíblia vai dizer que toda casta de demônio ela só é removida com jejum e oração. A Bíblia vai dizer também que a oração do justo pode muito em seus feitos. Grande é o poder da oração. Ana orou, o Senhor atendeu a sua oração, né? Quantas e quantas orações. Zacarias também orou, né? Isabel, outras versões falam Elizabeth. Sua mulher também deu à luz, né? Então, o poder da oração é muito grande. A oração do justo pode muito em seus feitos. E ele se colocou em jejum e oração perante o Deus dos céus, perante o nosso Deus. E ele disse o quê? Aí a Bíblia vai descrever a oração dele no verso 5. Ele disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, né?
Falou, ah, Deus dos céus, Deus grande e temível, o Senhor é grande e o Senhor é temível também. Eu sei quem o Senhor é, eu sei que o Senhor guarda a aliança e a misericórdia também para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, Senhor, para acudires à oração do teu servo. Que hoje faça a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, o poder da oração intercessória. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. A gente vê o poder da oração intercessória. A gente vê aqui, eu lembrei de Jó quando eu li essa parte, né? Eu lembrei de Jó. Para acudir a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Jó fazia isso, né? Jó fazia confissão pelo pecado de toda a família, de toda a casa, de todos os filhos dele, né? Ele oferecia sacrifício, né? Em prol dos pecados dos filhos, né? Ai, Senhor, meus filhos podem ter pecado contra ti, né? Jó fazia isso, o poder da oração intercessória. A gente sabe também que Deus, ele tem filhos, ele não tem netos, né? Que nós temos acesso ao Pai, isso é de fato, mas a oração intercessória, ela tem sim o seu poder, né? Ela tem sim um poder muito grande. E aqui, muito importante a gente relatar que Neemias, ele falou com Deus com intimidade, como quem conhecia a Deus de fato. Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus dos céus. Ó, eu sei que o Senhor está no céu e eu sei que o Senhor é um Deus grande. Senhor, eu sei que o Senhor também é temível. Mas ao mesmo tempo eu sei que o Senhor guarda a aliança e a misericórdia daqueles que te temem e que guardam os seus mandamentos. Ou seja, eu conheço a ti pela tua santa palavra. E ao mesmo tempo que ele descreve a condição do Deus que ele conhece, agora ele descreve a condição do povo, a condição dele próprio. Bonito isso, né? A humildade de Neemias. Ele fala com muita humildade: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo. Teu servo, sou teu servo, Senhor. Que hoje faça a tua presença dia e noite. Aí ele passa a interceder, né? Pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido, Senhor, contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ou seja, Senhor, nós somos pecadores. Eu oro a ti, eu jejuo a ti, mas nós somos pecadores, Pai. E eu oro pelos pecados dos filhos de Israel, eu oro pelos pecados do teu povo, é o teu servo que está orando, sabe? Aceita, Senhor, a minha oração. Que bonito, né? Que bonita a entrega de Neemias, a dedicação de Neemias com a causa. Lindo, não é verdade? Ele fala, nós temos pecado, Senhor. E no verso 7 ele fala assim: temos procedido de todo corruptamente contra ti, Senhor. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Senhor, teu servo está orando a ti, nós temos pecado, nós não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, Senhor, nem os juízos que você ordenou a Moisés também, que era teu servo. Eu e a casa de meu pai temos pecado, os filhos de Israel temos pecado. E ali ele confessa os pecados ao Senhor, né? João 1 verso 9, né? É 1 João 1:9, que diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, né? E fala também, 1 João também fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E aqui ele confessa. Aí ele vai no verso 8 e fala: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés. Tá vendo? Pela palavra. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, né? Então,
ele se apegando nessa palavra, ele já descreveu a situação do povo. Tá? Alguns foram levados cativos, foram. E os outros, como é que eles estão? Não, os outros eles estão lá em grande miséria e desprezo. E a cidade está como? Os muros estão derrubados e as portas estão queimadas. Então uns foram espalhados, outros ficaram, estão em grande miséria e grande desprezo. Ele lembrou da palavra. Lembra da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. A palavra de Deus, ela é fiel e pura e verdadeira. Verso 9. Mas, se converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades da terra, ou melhor, pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome, né? Isso aqui me lembra de um texto também de 2 Crônicas 7,14, que fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. As promessas do Senhor, né? Quando o povo se posiciona ao lado de Deus e quando o povo se posiciona contra Deus, né? A gente vê aí posicionamentos diferentes e resultados também diferentes, mas possibilidades para mudança de posicionamento da parte do Senhor. Muito lindo isso, né? O mesmo Deus que promete rejeitar, que promete espalhar caso o povo vinha transgredir, a não obedecer, é o mesmo Deus também que fala assim: mas, né? O mais que faz toda a diferença. Mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, ainda que estejam rejeitados pelas extremidades do céu. Que lindo, né? De lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Viu? O nome de Deus, ele é glorificado na obediência. O nome de Deus, ele é exaltado na obediência, né? A vontade de Deus é que os irmãos vivam em união. E ele ordena uma bênção de a união. Salmo 133 diz isso, né? Que lindo, né? E ele diz, e continua dizendo, né? Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, aqui é o teu servo que está falando de um povo que é o teu povo. Sim, Senhor, até do tempo de Moisés, lembra? É o teu povo ainda que está aqui, Senhor. Sabe, nós estamos falando do seu povo, é propriedade sua. Sabe, é algo que é teu, Senhor. Sabe, que tem pecado, sim, tem procedido mal, sim, Senhor, mas é o teu povo. Que lindo, né? A oração de Neemias. Aí ele fala: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Ele clama de novo para que Deus possa ouvir a oração dele. E a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Neste tempo ele era copeiro do rei. Não importa o que você seja ou quem você seja, qual é a função que você exerce na sociedade. Quer você seja um empresário, quer você seja um balconista, quer você seja um gerente, quer você seja um copeiro, quer você seja qualquer que seja a sua função, você sempre pode fazer algo por alguém no reino espiritual. Pode acreditar nessa palavra e recebe ela no nome de Jesus. Você pode louvar a Deus, você pode abrir a sua boca, fazer uma oração intercessória em favor de alguém. Você pode sempre e poderá, independente da função que você exerce, você tem crédito com Deus. Deus é democrático. Todo mundo que quiser falar com ele, ele escuta. Sabe? E não importa um tempo. Não importa o tempo. Às vezes tem a pessoa que se converteu há 50 anos e o outro que se converteu hoje. Sabe? Deus, ele é maravilhoso. Ele não vai pegar e falar: não, você que se converteu hoje, peraí que eu vou te colocar um anjo pra te ouvir aqui e eu vou escutar o outro. Não. Ele escuta os dois. Sabe? Com a mesma importância, a mesma relevância do que se converteu hoje, agora, há 2 minutos, como o que é cristão há 30 anos.
Deus ele é democrático, é muito lindo, né? O acesso que ele nos dá pela pessoa de Jesus. Então aqui a gente tira algumas lições. Quais lições? Todos nós estamos sujeitos a tempos de dificuldades e de lutas e problemas. Isso é da nossa vida, é da nossa vivência. Todos nós podemos e devemos nos importar com os problemas dos outros no sentido de ajudar, quer seja por uma oração intercessória, quer seja por um alimento, por qualquer forma que a pessoa puder, é uma possibilidade. Outra lição, ter a grande humildade de saber quem é Deus e quem somos nós na fila do pão, né? Quem somos nós diante do Senhor, pecadores como somos, né? E a outra lição é sempre ter fé, sabe? E nunca deixar morrer a esperança e diante de todas as circunstâncias negativas se apegar à palavra e lembrar das promessas, sabe? E orar a Deus baseado nisso, como Neemias fez no verso 8. Lembra-te da palavra, lembra da palavra, que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, e ele fala, né, se o povo transgredisse, teria um pago, mas se te prestasse obediência, teria, no caso, uma recompensa. Desobediência, consequência, obediência, recompensa, né? Então a gente sempre se apegar na palavra de Deus, isso é muito importante também, a gente se apegar sempre na palavra. Deus é maravilhoso em tudo que faz, em tudo que é, e não deixar morrer a chama da esperança do nosso coração. Vamos orar com essa palavra maravilhosa da parte do Senhor. Nós fomos de Neemias capítulo de número 1, do verso 1 até o verso 11. Maravilhoso, né? E a gente vê aí o posicionamento, né? E a lição das lições, que nós possamos ter sempre empatia uns com os outros, né? Se colocar no lugar do outro e sempre poder orar a Deus, né, as nossas petições em favor das demais pessoas. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus, para minha casa, para sua família, para minha família, em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus e Pai que está nos céus, graças nós te damos, Senhor, pelo teu amor, o teu cuidado, a tua proteção. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua santa palavra que foi ministrada e pela pessoa do teu Espírito Santo, Senhor, que esteve conosco, nos guiando a toda a verdade no temor do Senhor. Queremos te pedir perdão por nossos pecados, porque nós somos pecadores, Senhor. Muitas vezes transgredimos, ó Pai, aos teus estatutos, ordenanças, mandamentos e até mesmo a tua santa palavra. Mas, Senhor, para quem iremos, se somente o Senhor tem a palavra da salvação? Nós voltamos para ti, nos convertemos a ti. Sim, baseado na tua palavra, que fala que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós cremos nas tuas palavras, nas tuas promessas, Senhor. E esse povo é o mesmo povo, continua sendo o teu povo, aquele povo também que foi conduzido por Moisés no deserto, um povo difícil, um povo rebelde, mas um povo que é teu, que te ama, Senhor, e que quer te servir em espírito e em verdade. Seja com cada um de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, pelo nome de Jesus. Amém. Querido, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, tá quente, com a sua casa, com a sua família, pelo nome de Jesus. Amém? Um forte abraço no seu coração. Aleluia.